Eu propus um trio ao meu namorado e hoje me arrependo muito. Meu nome é Laura e se eu pudesse voltar no tempo para me avisar sobre algo, seria sobre a noite em que tudo mudou. Alex e eu costumávamos ser um casal feliz e estável, e eu sempre pensei que a nossa relação fosse a prova de tudo. Nunca imaginei que uma ideia minha, uma sugestão que na época pareceu inofensiva, terminaria por desmoronar o que havíamos construído juntos. Conheci o Alex há 3 anos num café. Era uma tarde de outono daquelas em que as folhas caem e há uma brisa melancólica no ar. Lembro que entrei no café para me refugiar do frio e para tomar um fôlego do caos do meu trabalho no escritório. O Alex estava lá, sentado numa das mesas junto à janela, absorto num livro. Nunca fui do tipo de pessoa que se aproxima de estranhos, mas havia algo nele que me chamou a atenção. A sua expressão serena, a forma como segurava o livro como se o mundo à sua volta não existisse. Decidi sentar-me numa mesa próxima e, pouco depois, os nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu-me e algo no seu sorriso fez-me sentir uma calor que não experimentava há muito tempo. Começamos a conversar e, pouco tempo depois, descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Um amor pela poesia, pelo cinema antigo, pelas tardes de café e chuva. A conexão foi instantânea e, desde esse dia, o café tornou-se o nosso ponto de encontro. Não demorou muito tempo antes de começarmos uma relação. Com o Alex, sentia que podia ser completamente eu mesma, sem filtros, sem pretensões. Ele fazia-me rir, fazia-me sentir especial e ambos desfrutávamos de uma cumplicidade que nunca tinha tido com mais ninguém. Sentia-me sortuda, segura e profundamente apaixonada. Decidimos morar juntos ao cabo de um ano. Encontramos um pequeno apartamento no centro da cidade, com pisos de madeira que rangiam e uma varanda com vista para as luzes da cidade. Ambos adorávamos o ambiente acolhedor e ligeiramente caótico do lugar. Ficávamos acordados até tarde, a planear viagens, a falar dos nossos sonhos e a desfrutar da vida que havíamos começado a construir juntos. Os primeiros 2 anos foram maravilhosos, cheios de momentos felizes e risos, e eu sempre senti que tínhamos encontrado a estabilidade que ambos procurávamos. No entanto, com o tempo, algo mudou. Não conseguiria dizer exatamente quando começou, mas, pouco a pouco, a rotina foi se instalando na nossa relação. Os dias tornaram-se previsíveis, as nossas conversas mais curtas e, embora ainda nos quiséssemos, aquela faísca que havia entre nós começou a apagar-se. Às vezes, via-me a recordar os primeiros meses, quando tudo era novo e emocionante, e perguntava-me se conseguiríamos recuperar aquele fogo que parecia ter se desvanecido. Foi no meio desses pensamentos que conheci o Jorge, um novo colega no escritório. O Jorge era o tipo de pessoa que chamava a atenção em qualquer lugar para onde ia. Tinha uma presença magnética, uma segurança em si mesmo que o fazia destacar. E, desde o primeiro dia, notei que ele me observava de uma forma que me fazia sentir algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas a sua aparência, mas a forma como me falava, com um tom suave mas cheio de confiança. A princípio, tentei manter a nossa relação num plano estritamente profissional, mas, de cada vez que ele me fazia um comentário elogioso ou me dedicava um sorriso, sentia uma emoção que me recordava os primeiros dias com o Alex. Não passou muito tempo antes de o Jorge e eu começarmos a sair ocasionalmente depois do trabalho, primeiro com outros colegas e, depois, pouco a pouco, sozinhos. Foi numa dessas saídas que ele começou a insinuar-se de maneira mais evidente, deixando claro que estava interessado em mim. Embora, na minha mente, soubesse que estava mal, uma parte de mim desfrutava da atenção. Era como se o Jorge tivesse revivido algo em mim que eu pensava ter perdido. Ele fazia-me sentir desejada e, embora não tivesse a intenção de ser infiel ao Alex, aquele flerte tornou-se uma espécie de escape, uma forma de preencher o vazio que sentia na minha relação. Com o tempo, a ideia de um homenagem a Troyes começou a rondar a minha mente. A princípio, foi algo que surgiu como uma fantasia distante, uma curiosidade que não pensei que viria a considerar a sério. No entanto, quanto mais pensava nisso, mais me parecia uma ideia interessante. Sentia que, talvez, aquela experiência pudesse ajudar-nos a reavivar a nossa vida íntima,
a quebrar a monotonia e a recuperar aquela emoção que tanto sentia falta. Depois de vários dias a pensar nisso, reuni coragem e propus-lhe ao Alex, uma noite, enquanto jantávamos em casa. Lembro-me da sua expressão ao ouvir a minha sugestão. Ele olhou para mim, surpreendido, como se não pudesse acreditar no que estava a ouvir. Houve um silêncio incômodo entre nós e, por um momento, pensei que tinha cometido um erro grave ao mencioná-lo. No entanto, depois de uns segundos, o Alex perguntou-me, com uma voz vacilante: "Tens a certeza disto?" Expliquei-lhe que não era algo que estava a tomar de ânimo leve, que simplesmente queria experimentar algo diferente, algo que nos pudesse tirar da rotina. Insisti que seria uma experiência para os dois, algo que fortaleceria a nossa relação em vez de a danificar. O Alex, embora duvidoso, acabou por aceitar, mas com uma condição: que a pessoa que participasse fosse alguém desconhecido, alguém com quem não tivéssemos qualquer tipo de vínculo. Eu sabia que, se contasse ao Alex sobre o Jorge, ele rejeitaria a ideia imediatamente. Assim, tomando uma decisão arriscada, pedi ao Jorge que fosse ele a participar, mas com a condição de que fingisse ser alguém desconhecido. A princípio, o Jorge mostrou-se um pouco surpreendido, mas rapidamente concordou, com um sorriso que me fez sentir uma mistura de emoção e nervosismo. Sabia que estava a brincar com fogo, mas não conseguia evitar sentir uma estranha excitação pelo que estava para vir. O dia do encontro finalmente chegou. Sentia-me nervosa e entusiasmada ao mesmo tempo e, embora o Alex também estivesse visivelmente nervoso, tentamos manter a calma. Arranjamo-nos juntos, como se fosse uma ocasião especial e, de certa forma, era. Vestia um vestido negro que sabia que o Alex gostava, enquanto ele me olhava com uma mistura de admiração e um pouco de inquietação. Eu sabia que ele estava a fazer um grande esforço para me agradar e, naquele momento, senti-me grata por ter alguém como ele ao meu lado. Quando o Jorge chegou, notei como a tensão no quarto aumentou. A princípio, a conversa foi um pouco incômoda, mas, pouco a pouco, as copas de vinho e as risadas ajudaram a quebrar o gelo. Começamos a relaxar e, embora eu tentasse concentrar-me no Alex, notava como o Jorge me olhava com a mesma intensidade que eu tinha sentido no escritório. Era como se, entre os três, se tivesse criado uma espécie de energia que nos envolvia. E, embora tentasse não lhe dar demasiada importância, algo dentro de mim dizia que isto não ia terminar como eu tinha planeado. A noite avançou e o que começou como uma experiência partilhada, pouco a pouco, foi se transformando em algo diferente. Comecei a notar uma conexão entre o Alex e o Jorge, uma espécie de cumplicidade que não tinha antecipado. A princípio, pensei que fosse apenas uma impressão minha, um efeito dos nervos, mas, com o tempo, tornou-se evidente que algo estava a acontecer entre eles. Olhavam um para o outro de uma forma que me fazia sentir excluída, como se eu fosse uma espectadora na minha própria relação. Senti uma mistura de ciúmes e confusão, mas tentei não lhe dar importância, convencendo-me de que era apenas uma fase passageira. No entanto, depois daquela noite, tudo mudou. A distância entre o Alex e eu tornou-se mais evidente. Tentei falar com ele, perguntar-lhe como se sentia depois da experiência, mas ele arranjava sempre uma desculpa para evitar o assunto. Pouco a pouco, tornou-se mais reservado e, apesar das minhas tentativas de me aproximar dele, sentia que ele estava cada vez mais longe. Foi então que comecei a suspeitar que algo não estava bem. Uma noite, depois de várias semanas de tensão e silêncio, o Alex disse-me que ia sair para ver uns amigos. Senti uma pontada de desconfiança, algo que nunca antes tinha sentido com ele e, num impulso, decidi segui-lo. Vi-o entrar num bar no centro da cidade e, pouco depois, vi o Jorge a chegar. Observei, a uma distância segura, enquanto eles se cumprimentavam de uma forma que confirmava as minhas piores suspeitas. Não eram gestos de amigos. Havia algo mais entre eles, algo que eu própria tinha ajudado a iniciar. Naquela noite, voltei para casa destroçada. Não consegui. Tinham passado várias semanas desde aquela noite em que descobri a verdade sobre o Alex e o Jorge. Eu já não aguentava a incerteza e a distância que havia entre nós. Por isso, finalmente, reúne a coragem para confrontar o Alex cara a cara e exigir respostas.
Precisava de ouvir da sua boca o que eu temia, precisava que ele me dissesse a verdade, por mais dolorosa que fosse. Foi um impulso que sabia que não conseguiria controlar por muito mais tempo. Assim, uma tarde, depois de ele ter regressado à casa, pedi-lhe para conversarmos. Lembro-me com clareza, ele parecia cansado e distraído, como se estivesse noutro mundo. Doía-me vê-lo assim, sabendo que, de alguma forma, eu própria tinha provocado tudo. No entanto, a necessidade de entender o que se estava a passar impulsionou-me a seguir em frente. Alex, eu sei que se está a passar alguma coisa, disse, tentando manter a calma, embora a minha voz tremesse ligeiramente. Eu sei que te tens estado a encontrar com o Jorge. Preciso que mo confirmes. Ele ficou em silêncio por uns instantes, o seu olhar voltou-se para o chão e pude ver como ele lutava com as suas próprias emoções. Finalmente, soltou um suspiro e concordou lentamente. Naquele momento, o meu coração parou. Ouvir a confirmação daquilo que eu suspeitava partiu-me de uma forma que não tinha antecipado. Embora uma parte de mim já o soubesse, ouvir a sua confissão foi como receber uma punhalada direta na alma. Sim, Laura, tens razão. Tenho-me estado a encontrar com o Jorge, admitiu, com a voz quase num sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não conseguia compreender como tínhamos chegado a isto, como a relação que tinha construído com tanto amor tinha acabado por se desmoronar dessa maneira. Sentia que o chão desaparecia debaixo dos meus pés. Mas, em vez de me desfazer em lágrimas, senti uma fúria e uma determinação que me empurraram a confrontá-lo ainda mais. Quanto é que isto aconteceu, Alex? Perguntei, sentindo uma mistura de incredulidade e raiva. Como é possível que o que começou como uma tentativa de fazer algo especial para nós tenha terminado nisto? Ele levantou os olhos e olhou-me diretamente, com uma expressão de culpa que mal conseguia ocultar. Passou uma mão pelo cabelo, visivelmente nervoso, como se estivesse à procura das palavras adequadas. Não foi algo planeado, Laura, juro-te. Não te queria magoar e nunca pensei que uma coisa assim pudesse acontecer. Mas aquela noite, foi como se algo em mim despertasse. Não consigo explicar. Sei que sou egoísta, mas, de alguma forma, o Jorge fez-me sentir algo que nunca tinha sentido antes, algo que não podia ignorar, disse-me, com a voz a falhar ligeiramente. Cada palavra que ele pronunciava fazia-me sentir mais e mais pequena, como se tudo o que tínhamos partilhado não significasse nada. Tentei respirar fundo, mas o nó na minha garganta não me deixava. A ira misturava-se com a tristeza e a dor numa combinação devastadora. Então, o que é que tudo isto significa? O que é que eu sou para ti agora? Perguntei, tentando não mostrar o quão destruída me sentia, mas sabendo que ele conseguia vê-lo nos meus olhos. O Alex olhou para mim com uma expressão de profunda tristeza, como se ele também estivesse a perder algo importante. Naquele momento, entendi que ele também não tinha a certeza do que sentia. A sua confusão era evidente, mas também era real. Parecia debater-se entre o carinho que ainda sentia por mim e aqueles novos sentimentos que tinha descoberto junto do Jorge. Não te quero magoar mais, Laura, murmurou, sem conseguir manter o meu olhar. Sei que te estou a falhar e não te posso explicar o quanto lamento. Mas isto é algo que preciso de entender. Não é algo que possa ignorar. Aquelas palavras foram a confirmação de que eu precisava. Apesar da dor que sentia, entendi que o Alex tinha mudado, que aquela conexão que ele tinha encontrado com o Jorge era algo que ele já não podia fingir que não existia. Doía-me, sim, mas também sabia que me agarrar a ele só me faria mais mal. Tomei uma respiração profunda e, pela primeira vez, falei a partir de um lugar de aceitação. Está bem, Alex, não posso forçar-te a ficar comigo se isto é o que realmente precisas. Não vou mentir, dói-me imenso, mas se isto é o que te faz feliz, não te vou impedir. Ele concordou, com uma mistura de tristeza e gratidão nos olhos. Não houve mais palavras. Naquele momento, ambos compreendemos que a nossa história tinha chegado ao fim. O que tinha começado como uma relação cheia de amor e promessas desmoronava-se diante dos nossos olhos. Não havia volta atrás, não havia forma de reparar o que se tinha partido. Naquela noite, ele ficou no apartamento do Jorge e eu comecei a fazer as malas.
Sabia que a nossa relação tinha terminado e que ficar naquele lugar só prolongaria o sofrimento. A cada peça de roupa que guardava, a cada objeto que empacotava, despedi-me das recordações e da vida que tínhamos construído juntos. No dia seguinte, deixei o apartamento e mudei-me para um pequeno estúdio do outro lado da cidade. Foi difícil adaptar-me à solidão, a não ter o Alex ao meu lado ao acordar. Houve muitas noites em que me perguntava se tinha tomado a decisão correta ao propor algo que acabou por a destruir, se haveria alguma forma de retroceder no tempo e evitar toda esta dor. Mas sabia que essas perguntas não me levariam a lado nenhum. Nos meses que se seguiram, comecei a reconstruir a minha vida, pouco a pouco. Entendi que, embora tivesse cometido erros, também tinha aprendido uma lição valiosa: o amor não se pode sustentar apenas na emoção e na novidade. Precisa de confiança, comunicação e respeito, coisas que, no meu afã de recuperar a faísca, tinha deixado de lado. Com o tempo, soube, por amigos em comum, que o Alex e o Jorge continuavam juntos. Não me surpreendeu e, embora, a princípio, ouvir isso me doesse, acabei por aceitar como parte da vida. Ambos tinham encontrado algo que eu não podia oferecer ao Alex e, embora tivesse sido doloroso, entendi que também era uma oportunidade para ambos encontrarem o seu próprio caminho. Hoje em dia, sinto-me em paz. Deixei de lado a culpa e o rancor e, embora aquela experiência tenha deixado uma ferida profunda, também me ensinou muito sobre mim mesma e sobre o que realmente preciso numa relação. Não sei o que o futuro reserva, mas, pelo menos, sei que estou no caminho da cura, com a mente mais clara e o coração um pouco mais forte. Para mais histórias, siga o canal.